1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós sabemos que o derramamento do Espírito Santo foi uma promessa. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A mesma coisa para mim e para você, continua sendo uma promessa. E essa promessa, ela se torna mais intensa quando a terra, ela está seca. Quando você olha as igrejas, você olha as famílias, e você diz, olha que tempo terrível, que tempo difícil. Mas é justamente nesse período que a gente percebe que está mais próximo ainda do cumprimento dessa promessa. Porque quanto mais sedenta, quanto mais necessitada, mais a terra ela fica louca pela água. A mesma coisa nossas vidas. Quanto mais a terra é seca, quanto mais dificuldade, adversidade, mais nós ficamos realmente desejosos, loucos pela chuva, sim ou não? É assim que a gente percebe. Olha, o Nordeste tem um ano que não chove, então a pessoa começa a orar, e quando já vê um pouquinho de nuvem, já começa a glorificar ao Senhor, porque é a terra clamando por um grande avivamento. Então eu vejo as pessoas, elas não entendendo essa promessa. Às vezes a gente vê dificuldade, adversidade, a gente diz, olha, a tendência nossa humana é dizer, olha, é pecado, tem pecado, alguém está pecando. Mas eu olhando esse Mundial de Clubes, uma coisa me chamou muita atenção. É o entusiasmo dos torcedores. A pessoa, ela saiu do Brasil, ela foi para os Estados Unidos, vários estados da nação, e eles fazem tudo. Alguns deles abandonam os empregos, outros pegam o dinheiro que tinham na poupança e fazem essa viagem, que muitos dizem que é loucura, mas eu quero chamar hoje à noite de entusiasmo. E tudo aquilo eles fazem para acompanhar o time do coração. E aí, como nós temos 4 clubes, a gente começou a ver as reportagens, as pessoas gritando pelas ruas. Tudo com entusiasmo. E é isso que eu quero falar hoje à noite. Entusiasmos. Porque às vezes, irmãos, acontecimentos surgem nas nossas vidas e fazem com que muitas das vezes a gente perca a paixão, a vontade, a garra, a gana. A gente perde o entusiasmo. Você diz assim, olha, eu gostava muito de ganhar almas, pastor, eu abria minha célula, eu tinha prazer de ir para a minha célula, mas hoje eu não vejo mais, eu não sinto mais isso. Está faltando entusiasmo, paixão. Eu digo isso porque quantas vezes, em nossa jornada de vida, quantas vezes você mesmo, em algum momento da vida, você sentia Deus tão perto de você? Quantas vezes você chorava lendo a palavra ou orando, buscando a Deus, se colocava uma canção e de repente você estava já chorando, estava prostrado de joelho e aí você sentia realmente Deus muito perto de você. Mas aí vão acontecendo o quê? Esses acontecimentos, eles vão surgindo na nossa jornada, na caminhada da nossa vida, e aí nós vamos perdendo a paixão, nós vamos perdendo aquele desejo, aquele amor, e aí as pessoas dizem assim, pastor, eu não sou, ou eu não me vejo mais como eu era antes. Porque pouco a pouco nós fomos perdendo o entusiasmo. Mas o meu desejo hoje, à noite, é que nós possamos recuperar, irmãos, a nossa paixão. É
que você possa recuperar. Você precisa entender essa palavra de hoje, para que você possa sair daqui e dizer: olha, o que eu perdi, eu vou recuperar. É a mesma coisa você ser apaixonado por um time de futebol, ele de uma maneira ou de outra criou uma desilusão na tua vida. Aí você diz: olha, eu não vou mais seguir, eu não vou mais seguir clube nenhum. Mas de repente passa o tempo, aí você se vê de novo apaixonado, seguindo, correndo atrás, gritando, pulando. E é dessa recuperação que nós queremos trazer hoje à noite para essa casa. Eu quero que você volte a ter aquela qualidade de vida que você tinha. Que a cada dia você crescia mais, você buscava mais a Deus, você tinha mais intimidade com Deus. Isso eu quero chamar de entusiasmo na tua vida. Porque na verdade nós temos dois tipos de pessoas. Na jornada temos dois tipos. O primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas, irmãos, que deixam as circunstâncias influenciarem o seu entusiasmo. Acontece fatos no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, às vezes até na própria igreja, com algum irmão, aí você diz: olha, eu estou perdendo isso. E o segundo tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que deixa que o seu entusiasmo venha influenciar outras pessoas. É aquele tipo de pessoa que você diz: caramba, como é bom conversar com fulano. Olha, como é bom andar com aquela pessoa, porque quando ela começa a falar, ela me levanta, ela me ergue, ela traz uma energia para mim. Então só tem esses dois tipos. Eu não sei qual tipo de pessoa você é desses dois tipos. E deixa eu dizer uma coisa a você: entusiasmo não tem nada a ver com coach. O coach, ele diz o seguinte: olha, você precisa fazer declarações positivas, você precisa declarar a sua vitória, que você vai ter sucesso, e você sai ali empolgado. Não é empolgação. Entusiasmo não tem nada a ver com empolgação. Porque você pode ir para qualquer encontro de coach e você vai sair lá empolgado, querendo realmente alcançar o universo, ganhar muito dinheiro, ter muito sucesso. E muitas das vezes na vida cristã nós achamos que entusiasmo é uma vigília de oração, onde você vem, chora, clama, busca a Deus, ou então um momento de oração, onde você sente aquele arrepio, ou um congresso, onde ergue você e você sai ali cuspindo fogo. Mas depois tudo isso apaga, porque era somente empolgação, não tinha nada de entusiasmo. Porque entusiasmo, irmãos, é algo que nasce dentro do nosso coração. Se você buscar entusiasmo em cantores, em pessoas, em programas, em movimentos, você não vai encontrar o verdadeiro entusiasmo, porque o entusiasmo está aí dentro de você. Ele só pode nascer no meu e no seu coração. Olha o que aqui Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15. Presta atenção como é que Paulo, ele fala. Porque às vezes o crente ele vai dizer: olha, aceite Jesus, Jesus é bom. Oh, você não quer nada com Jesus. Mas Paulo, irmãos, quando ele vai falar, olha o que ele diz: mas graças a Deus. Paulo fala da boca cheia, com a boca cheia. Paulo fala com entusiasmo. Paulo fala de algo do coração dentro dele. Ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
É você saber que tem dificuldade, adversidade, mas você abre a boca e diz assim: mas graças a Deus que me dá a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Eu passo dificuldade na minha casa, eu passo dificuldade na igreja, eu passo dificuldade lá no trabalho, mas graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o entusiasmo dele, continua, verso 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, portanto, cada um de nós, sede firmes e constantes. Ele diz: olha, sempre abundantes na obra do Senhor. Não, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu quero cantar, pregar, ensinar, abrir célula, amanhã eu não quero mais nada, eu quero ficar tranquilo na minha cadeira, eu não quero me envolver com nada. Aí Paulo disse: se você não tem paixão, você não tem entusiasmo no seu coração. Aí ele diz: olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Está chovendo, está quente, mas eu estou ali profetizando, declarando: as coisas estão boas, as coisas estão ruins, mas eu estou ali crendo que Deus vai fazendo algo na minha vida. Mas graças a Deus, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você trabalha? O seu trabalho nunca será inútil no Senhor. Pastor, eu não vejo reconhecimento por parte das pessoas. Eu faço. Parece que ninguém reconhece algo em mim. O seu trabalho, se você fizer de forma constante, como ele está dizendo aqui, firme, sede firmes, constantes, o seu trabalho nunca vai ser inútil. Ou seja, nada do que vocês fazem para o Senhor será inútil. Ah, pastor, eu não sei nem tocar, pastor, eu não sei cantar, pastor, eu não tenho nenhuma habilidade. Ah, pastor, eu acho que eu não gosto disso, eu queria que fosse feito de uma forma, de outra forma, eu prefiro. Aí ele disse: não, você não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho, irmãos, é você permanecer firmes e constantes. Não tem esse negócio de alto e baixo. Não tem esse negócio que no tempo das vacas gordas eu estou. No tempo da vaca magra, não. Eu fico aqui aguardando, deixa eu ver como é que vai ficar. Ele diz: não. Você tem que fazer de forma constante. Porque a vitória Jesus já nos deu, irmãos. A vitória já é nossa no nome do Senhor Jesus. E a vitória não é sobre pessoas. A vitória de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida é sobre o pecado. E você não precisa ser escravo do pecado. Você não precisa continuar sendo escravo da maldade. Você não precisa continuar sendo escravo da pornografia. Não. É isso que Paulo ele está ensinando aqui. Você não precisa ser escravo da mentira, do ódio, da raiva, da ira. Você não precisa continuar sendo escravo do rancor. Querido, Jesus entrou nas nossas vidas, amém? E Ele arrancou o domínio do pecado que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando Ele arranca isso, Ele nos conduz em triunfo, Ele nos conduz à vitória, amém? É assim que nós precisamos começar a viver a nossa vida. Porque Paulo aqui ele disse que ser esse o motivo para que você possa viver sempre entusiasmado, sempre apaixonado, sempre confiante. Você diz: não importa, fizeram isso, tentaram me destruir, mas eu sigo firme, eu sou constante, porque eu sei que o meu trabalho não é vão no Senhor. Essa mentalidade que precisamos ter. E eu tenho outro entendimento também.
E que nós precisamos entender aqui, que não é o que você faz que torna você, o que você faz, importante. Não é o que eu estou fazendo, não é o que eu estou realizando que vai fazer que aquilo seja importante, mas é tudo aquilo que Cristo já fez é que é importante. Eu posso pregar, achar que pregando estou fazendo algo importante, mas o mais importante é o que Cristo fez por mim e por você. Então preciso colocar entusiasmo nessas coisas. Aquilo que Jesus conquistou na cruz. Por isso que Paulo ele diz, coloque entusiasmo, porque o trabalho não é vão. Se alegre, formoseie o seu rosto, continue servindo ao Senhor, faça o melhor que você puder fazer para o Senhor. Porque tem tanta gente, irmãos, com a alma ferida, tanta gente que poderia ser tão útil ao reino, mas não entendeu o Evangelho. Você podia cantar, você podia tocar, você podia pregar, você poderia abrir uma célula, mas em algum momento você se feriu e você se perdeu. Porque o que você fez para pessoas, o que você fez para a gente. Mas Paulo diz, não, o que eu estou fazendo, eu posso não receber aplausos dos homens, mas eu sei que o que Cristo conquistou na cruz é meu direito, é minha herança, e que o meu trabalho no Senhor nunca será em vão. Quer um grande exemplo? Davi. Davi, se olharmos, nós conhecemos toda a história, não vamos ler textos dessa história, porque você já conhece, mas ele era um pastor, um pastorzinho, um pastor de ovelha. E de repente um dia ele vai saber a informação dos seus irmãos, e ele se depara com um gigante. De pastorzinho, ele passa a se tornar um rei. Olha só a mudança. E na primeira parte da vida de Davi, o que nós podemos ver, irmãos, e preste muita atenção nessa parte, é que Davi, ele era um jovem cheio de Deus. Ele vence Golias, e a gente pode perguntar assim, por que ele venceu Golias? Porque ele estava cheio de Deus, ele estava cheio de confiança, ele estava cheio de paixão, irmãos. Davi derrubou aquele Golias, aquele gigante, porque ele vivia entusiasmado. Um dia, perguntaram, quem é esse jovem? De que tribo ele é? De onde surgiu esse garoto? Ninguém conhecia ele, mas os céus conheciam ele. O céu sabia o que tinha depositado dentro dele. Deixa eu dizer uma coisa a você. Os céus também já depositou dentro de você o Espírito Santo. Ele mora dentro de cada um de nós. E você precisa entender isso para que você volte a ser apaixonado, entusiasmado pelo reino de Deus. Porque diz a palavra do Senhor que perguntaram a ele, mas você vai lutar? Ele disse, olha, ó rei, é o seguinte, quando eu era pastorzinho, limpando o cocô de ovelha, eu não sei, veio um urso, não sei bem, talvez um leão, mas ele era cheio de Deus, ele tinha muita confiança e ele destroçou aquele urso ou aquele leão. Então ele disse, olha, eu fazia isso, sabe por quê? Porque Deus era comigo. Esse era o entusiasmo, irmãos, que Davi tinha. O entusiasmo dele é tão grande que um dia ele chega para Golias, sabe o que é que ele diz?
Davi, entre aspas, é a fala de Davi, não tem nada a ver com Manuel Júnior, é fala de Davi. Ele disse: você veio contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou com você, contra você com meu entusiasmo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Esse era Davi, porque nós pegamos, achamos assim: Davi é porque Deus tem filhos prediletos. Não, é porque ele tinha entusiasmo em tudo que ele fazia. E ele disse mais: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aquele que me deu vitória sobre o pecado, aquele que me deu vitória quando eu não era reconhecido dentro da minha casa. E Davi, ele diz: mas hoje mesmo, ele disse ao gigante, hoje mesmo o Senhor me entregará você nas minhas mãos, e eu irei te matar, eu vou cortar a sua cabeça, o seu cabeção, eu vou pegar esse cabeção seu e vou tirar fora. Ele estava dizendo: Golias, dentro de mim tem um Deus. Sabe por que as pessoas hoje elas são frouxas, muito crente frouxo? Porque não sabem quem eles têm dentro deles. Você não anda com ousadia, você não é ousado dentro de casa, você não é ousado no trabalho, você é ignorante, mas ousado não é. Ignorância nós temos demais, irmãos. Mas aqui ele não estava sendo ignorante, Davi estava sendo ousado. Davi aqui ele estava sendo um homem entusiasmado, sabendo quem tinha dentro dele. Esse Deus que um dia estava dentro de mim, que fez eu matar um urso, matar um leão, esse Deus fará com que eu derrube você, corte a sua cabeça. Irmãos, Deus não mudou. Quem mudou foi um monte de crente hoje. Quem mudou foi essa geração de crente mimados, que vê uma situação difícil e fica: eu sou pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Você tem Deus dentro de você. Um monte de crente hoje que o que eles querem mesmo é um relatório médico para dizer: eu sou pobre, pobre, pobre. Não. Se levante, se erga. Tentaram destruir você, levante-se, meu irmão. Entusiasmo, confiança, unção. Tira esse menino mimado de dentro de você, esse menino que quer as coisas tudo certinha, que só se Deus olhar para você e colocar tudo em ordem na sua vida, vá você, derruba o gigante, corte a cabeça, porque Deus é com você. Chega de uma geração mimada. Tadinho, oh, que peninha. Oh, que pena do irmão. Pena não! Que pena o quê? Você é um gibor de Deus, meu irmão. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: é um crente. Mas não, um monte de crente bobão. Qualquer coisa na igreja: não vou mais, não quero mais. Vai a lugar nenhum, querido. Tem um monte de Eliabe dentro das igrejas que fica só olhando o gigante. É gigante, é grande, olha como é grandão. 40 dias, o cara zombando e ele lá, bonitão, lá. Chega. Está na hora de você tomar posse daquilo que é seu no nome de Jesus. Chega, irmãos, de vivermos com pessoas mimadas.
tudo fica ferido, machucado. Paulo disse: quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas quando eu amadureci, eu deixei de ser menino, eu acabei com esse negócio, eu virei um homem. Eu não fico só me vitimizando. Olha a geração de hoje, tirando a sua própria vida, porque não se posiciona como Davi se posicionou. Davi podia dizer: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu vim aqui só para saber como é que estão meus irmãos, eu vou voltando, dá licença, vou voltando. Ele disse não, ele partiu para Golias, porque ele sabia quem tinha dentro dele. Aí eu fico me perguntando, né? Aonde é que Davi conseguiu toda essa confiança? Será que são de pessoas pontuais, escolhidas, essa confiança? Será que essa confiança, pastor, ela vem para um, mas para o outro não vem? Cada um é diferente, né, pastor? Aí eu fui ver, da onde é que vinha essa confiança de Davi? Como é que pode? Imagine você. É porque quando a gente olha a Bíblia, já está pronto. Você já sabe que ele matou Golias, você já sabe que ele cortou a cabeça de Golias, aí fica tudo fácil. Mas vamos imaginar, irmãos, Golias está ali mesmo. É uma realidade. De onde vinha essa confiança desse menino? Que dentro de casa ele não tinha. Dentro de casa o pai tinha esquecido até dele. Que os irmãos não reconheciam, porque você fica dizendo: eu poderia ser melhor se alguém me motivasse, eu poderia ser melhor se meu pai tivesse investido em mim. Meu irmão, larga disso, vai fazer a sua história, faça a sua história, faça acontecer. Eu não sei como foi a sua família, mas pelo menos, pelo amor de Deus, me empolgue um pouco hoje à noite e diga: a partir de mim será uma outra coisa. Porque chega da gente ficar culpando papai, mamãe, vovô, vovó, meu bisavô, minha bisavó. Para com isso. Vamos assumir. E vamos tomar posse daquilo que já é nosso. Porque Davi conseguiu essa confiança, essa ousadia, no mesmo lugar que eu e você podemos conseguir. Você não ama Davi? É simples. Você pode fazer até mais do que o que Davi fez, irmãos. Porque se Davi vivia assim, nós também podemos viver. Porque eu digo a você como pastor, esse é meu sonho. Sermos uma igreja cheia de Deus, amém? Termos famílias cheias de Deus. Termos homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças cheios de Deus, amém? Esse é o desejo, esse é o sonho que eu tenho na minha vida. Você nunca viu o seu pastor chegar aqui reclamando: porque um irmão saiu, fulano de tal deixou. Não, minha preocupação é o seguinte: você que aqui está, você que ouve essa palavra, é para você essa palavra hoje à noite. Deus espera de você, porque dentro de você tem Deus. Já imaginou o que seria desse grupo aqui, irmãos, andando com entusiasmo? Me diz. O problema é que um não faz, o outro acha que não deve fazer, o outro está ferido, o outro está machucado. Irmão, larga tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Deus espera mais de você. Você está vivo, Deus conta comigo, conta com você. Como é que pode você viver tanto tempo? Já estamos no meio do ano, você não ganhou uma alma para Jesus? Como pode?
E você diz que é crente, você diz que lê a Bíblia, você diz que vem à igreja, que Deus age na tua vida, mas cadê? Me diz. Cadê o entusiasmo? Cadê a alegria? Cadê a paixão? Vamos andar com esse entusiasmo. Pode vir problema, pode chegar a idade, pode vir situações adversas, porém, cheios de Deus, nós teremos entusiasmo, irmãos. Se você estiver cheio de Deus, não tem questão de idade. Você pode ter uma perna só, você pode ter alguma dificuldade, você pode até ter uma enfermidade no seu corpo, mas se você tiver entusiasmo, você vence. Tem pessoas que estão entubadas, e o que faz os médicos ainda permanecerem ali, deixando ela entubada, sabe o que é? Ele percebe que a pessoa está lutando para viver. Enquanto a pessoa está lutando para viver, eles estão fazendo algo para ela continuar vivendo. Então deixa eu pedir uma coisa a você, meu irmão. Luta pela tua vida. Força, entusiasmo. Que nós precisamos beber dessa fonte que Davi bebia. Porque eu creio que é isso que está faltando. Sabe qual é a fonte, irmãos? É andar dia a dia, cheio de atitude divina, cheios de atitude positiva, dia após dia. É você viver amanhã, você acordar, a pessoa, alguém olhar para você e dizer: olha o semblante. Parece que o mundo todo está caindo sobre essa pessoa e continua firme, continua profetizando, continua acreditando. Como pode? Sabe o que é isso? É o que Davi, ele tinha, entusiasmo. E aonde é que Davi conseguia isso, irmãos? Em primeiro lugar, Davi, ele tinha esse entusiasmo porque Davi confiava que diariamente ele caminhava com Deus. Ele tinha essa confiança, porque diariamente ele acreditava que Deus estava com ele. Nós achamos que Deus só está aqui. Nós só achamos que Deus só está quando a gente está lendo a Bíblia, está orando. Davi não vivia dessa forma. Davi, dia após dia, ele sabia, ele amanhecia o dia: Deus está comigo. Por isso que muitos não têm entusiasmo hoje. Porque um dia adora, outro dia não adora. Um dia lê a Bíblia, outro dia não lê. Um dia está falando em línguas, profetizando, outro dia vai não para a igreja, eu vou não. Por quê? Não tem entusiasmo, irmãos. Não tem esse alimento que Davi tinha. Pessoas que confiam em Deus hoje e outras vezes não confiam. Confia que Deus pode resolver um problema seu financeiro de 10 reais, mas acha que o de 10 mil ele não vai resolver. Acha que porque perdeu alguma coisa, alguém, Deus não vai dar algo melhor. E esquece de, irmão, não foi nem eu. Se fosse eu, você poderia até ignorar. Mas foi Deus que disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É porque você não conhece. Na sua Bíblia deve ter: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou a conhecimento humano o que Deus tem preparado para ti. Por isso que às vezes as pessoas, elas não têm entusiasmo, irmãos. Davi não, era diariamente. Ele confiava em Deus diariamente. Ele caminhava com Deus diariamente. Davi adorava a Deus diariamente. Você quer ver como é que ele confiava em Deus diariamente? Quando ele falou sobre ele ter matado, ele estava dizendo: olha, Deus estava comigo e ele continua comigo.
Ele contou um feito que teve lá atrás do urso e do leão, e hoje ele diz, olha, e esse mesmo Deus, ou seja, de lá até agora ele continua comigo. O Deus, irmãos, que um dia salvou você, chamou você, tirou você do lamaçal do pecado, é o mesmo Deus que está com você diariamente, trazendo até hoje, ele não te abandona. Então Davi, ele andava com Deus diariamente. Por isso que ele abre a sua boca e ele diz, o Senhor é o que? É o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes. Esse pastor, ele restaura a minha alma, ele me guia, ele me orienta, ele me conforta, sempre está comigo. Esse é o meu pastor. E se você pegar o Salmo 23 e olhar a seguir, ele diz, mesmo, olha só, olha a confiança, irmãos. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, por quê? Porque tu estás comigo. Esse entusiasmo dele era essa confiança. Às vezes a pessoa diz, olha que arrogante, olha o pastor é arrogante, olha a pessoa prepotente. Não é não, querido. Davi, ele sabia, Deus está comigo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele anda comigo diariamente. Aí ele diz, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão alguns dias da minha vida, é? Não é? Me seguirão o quê? Quantos? Todos os dias. Aonde é que esse cara encontrava entusiasmo, irmão? Me diz. Vivia diariamente com Deus. Não existia templo, mas dentro dele tinha uma certeza, nele eu posso confiar. Ah, querido, se nós aprendêssemos essa lição de hoje à noite. A bondade e a misericórdia me seguirão, não é quando eu vier para uma vigília. A bondade e a misericórdia me seguirão quando eu der um grande dízimo. A bondade e a misericórdia me seguirão quando eu estiver orando em línguas também. Não, ele disse. Eles me seguirão todos os dias, diariamente. Diariamente. E essa é uma promessa para mim e para você hoje à noite. Deus está conosco diariamente. Então, que você busque diariamente este maravilhoso Deus. Quando você não tiver mais entusiasmo nenhum, é porque você perdeu a sua confiança em Deus. E o ensinamento de Davi hoje à noite para mim e para você é esse. Confie em Deus, que Ele caminha diariamente com você. Davi, ele adorava a Deus diariamente, não de vez em quando, diariamente. Então, se você quiser fazer a diferença, entusiasmo. E para encerrar a obra no Salmo 34. Vamos ficar em pé? Salmo 34. Olha o que é que ele diz. Louvarei ao Senhor. Quando? Todo o tempo. O seu louvor estará de vez em quando na minha boca, é? Continuamente na minha boca. Entusiasmo, irmãos.
Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Você só vai vencer com entusiasmo. Não espere se sentir bem para agir. Vá lá e faça. Não espere a melhor época, a melhor forma, a melhor maneira. Não, irmãos. Vá lá e faça. Não tem a melhor época de evangelizar, não tem a melhor época de ganhar almas, não tem isso de melhor época. Vá lá e faça com entusiasmo, com alegria, com confiança. Diz: eu confio no Senhor continuamente. Meu cônjuge pode não ter confiado em mim, mas eu confio no Senhor. Meus filhos podem não confiar no Senhor, mas eu confio no meu Deus. Em nome de Jesus, que você saia daqui hoje dizendo: eu tenho o que Davi tinha, eu possuo o que ele possuía, eu tenho a confiança no meu Deus, o Deus da minha salvação.